Irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Marcos no capítulo 11, o versículo 24, e depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, e diz assim: Orai sem cessar. O próprio Jesus Cristo disse estas palavras do primeiro versículo que nós lemos. Irmãos, isso é muito importante a gente ter essa convicção. Quem falou? Não precisa de contexto, não precisa. Quem falou? Foi Ele. Amém? Foi Ele que nos deixou essa procuração para nós chegarmos diante de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do seu sangue. Podemos chegar hoje com cara descoberta, sem o uso do véu, como precisavam quando iam se aproximar. Não resistiam à glória de Deus, mas hoje, pela fé, nós podemos nos aproximar. Você, onde você estiver, a qualquer momento, você pode se aproximar do trono da graça e falar com Deus. Maravilha, né, irmãos? É bom saber disso. Cida, não dá uma tranquilidade, uma paz na nossa alma, irmã Cristina e Adriana, não dá uma alegria na gente, assim, saber que a gente tem um amigo verdadeiro que está disposto a nos ajudar a qualquer momento, Ludmila. A qualquer momento, minha filha, Ele pode chegar, nós podemos chegar com Ele, com a ajuda dEle, diante do trono da graça. Temos uma procuração assinada por Ele para agir no nome dEle. Amém? E Ele disse: vocês vão fazer coisas grandes, maiores do que essas que eu estou fazendo. Aleluia. Você fica feliz com isso, saber disso? Isso traz uma alegria no seu coração, saber que Deus está respondendo você? Hoje mesmo Deus respondeu você. Quando você fez aquela oração hoje, Deus respondeu você. Dá uma olhada para a sua vida, quantas vezes Ele te respondeu? Eu preciso orar. Eu havia colocado o tema nesse estudo de hoje, você precisa orar. Mas agora à tarde, fazendo uma revisão, eu mudei lá o pronome. Eu coloquei: eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu tenho necessidade da oração. Como nós precisamos do oxigênio para respirar, para ter vida física, irmão Clécio, nós precisamos da oração para sobrevivermos, Cristina, espiritualmente falando. Aleluia. Às vezes a gente olha para alguém, começa a contar as bênçãos, aquela pessoa, Deus abençoou assim, Marcos fez assim, aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu. A gente, às vezes, anula um lado que não conhecemos da vida de uma pessoa. São as lutas, dificuldades, as lágrimas, o sofrimento, a angústia, os desprezos, as perseguições, os problemas que ele enfrentou. Começamos a contar as bênçãos, né? Aleluia. Mas por trás disso, Júlio, tem uma vida de oração. Por trás de tudo isso, irmão, tem
tem oração, tem lágrimas. Não é uma religião. Não. Às vezes, irmãos, com o passar do tempo, nós nos fiamos na nossa religiosidade. Rangel, eu sou assembleiano desde criança, eu oro e falo com Deus, e como que se Deus fosse por causa disso, obrigado, Toninha, agora acabou, né? De qualquer jeito a herança é minha, ele é meu pai, e pronto, e acabou. E aí o filho desobedece, e dá birra, e emburra, e faz tanta coisa, né? Desagrada tanto a vontade do pai. Mas tudo que Deus quer nesta noite, irmãos, é ouvir você. Às vezes você veio aqui para ouvir a voz de Deus falando com você, mas Deus, eu posso dizer isso porque eu sinto do Espírito Santo, eu tenho muita responsabilidade, e todas as vezes que eu vou falar a frase que eu vou falar aqui agora, irmãos, eu sinto um temor dentro de mim, sabe? Mas Deus manda dizer para você, e Ele está querendo ouvir você. É uma responsabilidade muito grande quando a gente fala, Deus me manda dizer. Irmãos, isso é responsabilidade muito grande, viu? A gente não pode ficar falando, Deus mandou, não, e eu estou falando, mas eu estou sentindo de falar isso agora. Deus me manda te dizer que ao invés de falar com você, Ele quer te ouvir. Aleluia. Deus quer ouvir a sua voz. Como é bom, né? Agora veio os netos, né? Ouvir as primeiras palavras dos netinhos. Às vezes a gente até força a barra. Olha, ele falou isso. Às vezes nem falou direito mesmo, mas a gente já fala que já adianta. Falou mamãe, falou papai, falou isso, né? Às vezes nem falou, outra pessoa que está ao lado falou nada. Mas a gente está ouvindo, porque a gente ama. É bom ouvir a quem a gente ama, irmãos. É por isso que a gente tem que fazer de tudo para as pessoas nos amarem. Não é por isso? Por isso, porque as pessoas vão querer te ouvir. Quando você falar, você vai ser ouvido. Aleluia. Porque Deus nos ouve porque Ele nos ama, não é porque nós merecemos. Ele abriu um caminho, aleluia, que antes era restrito para algumas pessoas, de vez em quando. Às vezes a gente olha, irmãos, para a nação de Israel e fala, mas que povo, meu Deus, olha, Deus foi as 10 pragas, Deus abriu o mar, foi o maná, irmãos, durante 40 anos nós podemos contar nos dedos das nossas mãos os milagres que foi feito, né? Não é assim? E às vezes a gente julga aquele povo, mas que povo incrédulo, caminhando no deserto, né? Tudo bem. Aleluia. Mas hoje, irmãos, a bênção de Deus está sobre a sua cabeça. Aleluia. Você é livre. Você não está no Egito, não está no deserto, você está aqui, nesta noite. Aleluia. Assentado nesses bancos almofadados, nesse ambiente climatizado, ouvindo um som de boa qualidade. Hoje você foi chamado para sentar nesse lugar especial. Aleluia. E a bênção de Deus continua sobre nós. Você, se não jantou hoje, é porque você está de regime, ou então vai jantar após o culto, mas não está faltando. Todo mundo está alimentado. Se tiver alguém aqui que ainda não jantou, fala conosco. Nós vamos te dar uma cesta básica. Você vai jantar hoje. Nós vamos te dar 1 quilo de carne. Vamos fazer alguma coisa para você jantar hoje. Entendeu? Aleluia. Nós temos pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar, que está disposto a nos ajudar quando a gente sofre.
E tudo isso foi Deus que preparou. Nós temos uma igreja abençoada, um lugar para congregar, para adorar a Deus. Mas Deus hoje não quer falar com você. Hoje Deus está dizendo que está com saudade de ouvir a tua voz. Aleluia! Aleluia. Irmãos, tem que haver um diálogo entre nós e Deus. Irmão? Aleluia. É tão difícil quando a gente vai conversar com uma pessoa que só a gente fala, né? É assim, não é ruim? Tem que haver um feedback. Tem que haver um relacionamento. Deus quer ter um relacionamento, Jean, com a gente. Não, Isabel? Quer ter um relacionamento. Aleluia. Às vezes a gente fica aqui, meu Reinaldo, pensando assim, não, estou aqui e Deus vai cuidar de mim, eu vou ser crente, eu vou para o céu e pronto. Não, irmãos, Deus, Ele te ama. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer ouvir. Quer te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como filho de Deus, irmãos, eu preciso conversar com meu pai. Existem algumas pessoas, ou talvez várias pessoas nesta noite, que por causa das frustrações você parou de orar. As frustrações foram tantas que você ficou de mal com Deus. Parou. Perdeu o desejo. Irmãos, olha para mim aqui. Eu quero falar com você nesta oportunidade. Olha aqui, preste atenção. Olha, Deus que você serve, a quem você entregou a sua vida, a sua existência, Ele não quer que você seja um robô nas mãos dele. Talvez até que se movimenta por meio de um controle remoto, artificial, movimentos artificiais, uma inteligência artificial. Não. Deus ainda trata direto comigo e com você. Deus quer ter intimidade com você. E para isso você precisa orar. É uma necessidade de orar. Falar com o seu Pai a respeito de qualquer assunto, reconhecendo sempre a sua soberania, a sua grandeza, a sua majestade, a reverência ao nome dele. Mas Deus quer ter um relacionamento com você. E não tem relacionamento de uma pessoa só. Só Deus. Você quer ouvir sempre a voz de Deus. E é tão bom ouvir a voz de Deus. Mas da mesma forma, Deus também quer ouvir a sua voz. Aleluia, Jesus. Mesmo que você ache que não sabe orar, não sabe falar, irmãos, você sabe falar, não sabe? Então você sabe orar. Vem de oratória. Qualquer pessoa que sabe falar, sabe orar. Porque orar não é uma conversa que você vai ter a respeito daquele assunto em especial, daquele dia. Jesus deixou no Pai Nosso apenas um modelo. Ele é um modelo. Não é para a gente ficar repetindo. Entendeu? Mas a adoração tem que primeiramente ter um reconhecimento de que Ele é o nosso Pai. Primeira coisa. É um relacionamento de pai e filho. Primeira coisa, você tem que ter consciência disso. A oração é isso. Eu vou falar com o meu Pai. Evangelista Emerson. Vou falar com o meu Pai. Entendeu? Aí você já sabe com quem você vai falar, né? E você sabe o que um pai de verdade,
Irmão Franco, ele é. Você sabe que um pai de verdade, porque existem pais e pais, né? Mas é o pai que está no céu. Isso já fala da soberania dele, da grandeza dele. Você está falando com aquele que criou o universo, que é o Senhor dos exércitos, qualquer luta. É por isso que Davi assentava e batia no peito e falava assim: olha, ainda que um exército venha me cercar, o meu coração não temeria. O salmista ainda diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia, aleluia. É por isso que ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. É aquela confiança, irmãos, aquela certeza, aquela convicção, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai nosso que está no céu. Aí você vai reconhecer a sua santidade. E se Deus é santo, então nós não podemos chegar diante dele de qualquer jeito. Uma vida de prostituição, uma vida de pecado, uma vida com a cabeça cheia das novelas da Globo, com os filmes pornográficos, com as séries intermináveis. E deu 3 horas da manhã, não terminou ainda. Como que levanta de madrugada para falar com o pai? Aí a cabeça está cheia de tantas coisas, menos da palavra de Deus, porque a gente também não tem tempo de ler a palavra de Deus. Alguém diz: não tem tempo de ouvir a palavra, de ler a palavra de Deus, mas tem tempo de assistir um filme de 1h e 49 minutos. Não é assim? Não tem tempo, mas todos os dias você olha várias vezes o seu WhatsApp, suas redes sociais. Não tem mais. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você está dizendo para o Pai nosso que está nos céus, dizendo: eu não tenho tempo para o Senhor. Para o Senhor eu não tenho tempo, não. Mas para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, eu tenho tempo. Está todo mundo aí, né? Não dorme. Me ajuda aí. Não durma. Irmãos, a gente tem algumas formas de orar. Jesus ensinou, além daquele modelo de oração do Pai Nosso, a oração tem que ter esse reconhecimento que você está falando com seu Pai, reconhecimento da superioridade dele, a grandeza da santidade dele, que você não pode chegar com ele de qualquer jeito. Entendeu? Reconhecimento de que ele tem domínio, a mesma vontade dele lá no céu é a mesma aqui na terra. Entendeu? É por isso que nós podemos viver os céus aqui na terra. Você quer viver o céu aqui na terra? Cumpra a vontade dele. Seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos começar a viver o céu na terra, irmãos? Os pés estão no chão, mas a cabeça está no céu. Aleluia. É por isso que o mundo não entende a gente, irmãos. Eles pelejam para fazer a gente ser uma pessoa triste, irmão. Mas não dá conta, irmão Juliano. Sabe por quê? Porque a alegria não está em qualquer lugar. Ela está nos sentimentos do verdadeiro cristão, no coração, na mente, nos sentimentos bons que ele tem, entendeu? Sem maldade. Não tem coisa pior do que uma pessoa rancorosa, com um coração amargurado, triste, e está desconfiado de tudo e de todos, e não tem alegria, não tem paz. É porque não está cumprindo a vontade do Pai nosso que está nos céus. O Espírito Santo de Deus precisa fazer habitação. Você é um habitat natural do Espírito Santo de Deus. Hein? Glória a Deus.
Aí, Deus quer que você ore sozinho também. Jesus disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai. Sabe por quê? Mateus 6:6. Sabe por quê, irmãos? Existem coisas. Primeiramente, eu acho bom quando a gente ora, não quer dizer que não pode ser de outra forma, mas é bom a gente orar ouvindo a nossa voz. Sabe por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Os orifícios pelos quais entra a fé são os ouvidos. Tudo bem, orar em pensamento, orar, não tem problema. Mas eu gosto de ouvir a minha voz quando eu estou orando. Entendeu? Primeiro você está dizendo que você está animado, né? Você vai se animando com a sua própria oração. Você começa a orar, de repente você começa a orar mais alto, daqui a pouquinho você fala línguas estranhas, daqui a pouquinho Deus te dá interpretação. Acontece isso muito comigo. Fala língua estranha e Deus dá interpretação. Fala língua estranha e fala em português. Aleluia. E Deus te dá direcionamento na oração. Aleluia. E você vai ouvindo a sua oração e vai sentindo prazer em orar. Porque não tem coisa pior, irmão, do que quando a gente está conversando com a pessoa e a pessoa não está interessada no nosso assunto. Não é assim? Então a gente tem que ter prazer de conversar com Deus. Aleluia. E existem determinadas orações que, se você fizer perto de determinadas pessoas, elas vão te julgar. Um dia tinha um obreiro orando, né? E ele falava: Senhor, tem misericórdia, falando daquela, tem misericórdia de mim, pobre, miserável, pecador, e falando. E alguém já levantou e falou: pastor, fulano de tal, acho que ele está em pecado. Eu acho que ele está em pecado. Eu escutei a oração dele. Aquilo é a oração de quem está em pecado. Já pensou, irmãos? Então há momentos que você tem que falar com Deus, porque já que é meu Pai, eu posso falar sobre qualquer assunto com Ele, não posso? Tem sentimentos que você tem que, se alguém ouvir, vai criticar, vai apontar o dedo. Tem pedidos, conversas que você tem que ter com Deus a sós. Deus quer conversar com você, falar com você face a face. Moisés desce do monte cheio da glória de Deus e animado. Não estava falando línguas estranhas, porque não tinha tido batismo com o Espírito Santo ainda, mas estava animado, glorificando a Deus, a glória estava refletindo. Chegou lá, o povo estava em outro espírito totalmente diferente. Por que Moisés não recebeu os mandamentos no meio daquele povo? Por que Deus não faz os milagres que Ele faz? Talvez lá na minha salinha de aconselhamento, quando uma pessoa chega com vontade de tirar a vida e sai de lá, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor, e permanece firme. E às vezes não acontece na igreja. Por quê? Porque nem todo mundo está com o mesmo sentimento. Deus. Existem coisas que é você e Deus. Existem momentos na vida que Deus te coloca num canto que é só você e Ele, mais ninguém. Existem assuntos que é só seu e dele. E tem assuntos que tem situações que só Ele vai te entender, ninguém mais. Não adianta falar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para ninguém. É só Ele que vai te entender. A oração, irmãos, ela tem que ser feita com humildade. 1 Pedro 5:5 diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aquela oração, né? Lá de Mateus ou Marcos,
capítulo 10, 13 a 16, Mateus 19, e Jesus contou, olha para quem Jesus contou. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola, 2 pontos. Preste atenção aqui, irmão. Para quem Jesus contou essa parábola? Alguns que confiavam na sua própria justiça e, além disso, desprezavam os outros. Você conhece alguém que é tão santo? Um dia, o irmão me contou que um certo obreiro falou: olha, nessa igreja, é nessa igreja aqui, ele falou, só tem eu e a minha esposa de crente. Eu e a minha esposa. Meu Deus do céu, que sentimento mau é esse, meu Deus. Eu não sei se foi ele que fez essa oração. 2 homens subiram ao templo para orar. Não sei, talvez fosse ele, né? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano ali, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, que era o cobrador de imposto, tão odiado, né? Porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus conclui dizendo: eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Que lição, né, irmãos? Bom, vamos abraçar essa palavra, vamos viver de verdade essa palavra, irmãos. Vamos viver. Aleluia. Porque às vezes as pessoas usam a santidade e a humildade também para achar que é melhor do que os outros. Mas o diabo é tão sujo, já pensou? Que existe até aqueles que a Bíblia diz que muita humildade é hipocrisia. A humildade de palavras também. A santidade, que só existe. Não tem como eu ser santo e dizer uma palavra como esta, né? Estou igual esse aí não, ó. De onde eu vim não é assim não. É diferente. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de gente que fala: ó, de onde eu vim, lá é assim, é assim, é assim, 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 assim. Tanta coisa, né? É o fariseu orando. E desceu do mesmo jeito. Foi para a igreja e voltou da mesma forma para casa. Não recebeu nada. E nem deixou nada de importante lá. Talvez tenha deixado um coração ferido, né? E às vezes, irmãos, nós queremos exigir de pessoas aquilo que dentro da nossa casa não existe. Oro em nome de Jesus. A oração ela tem que ser feita a Deus. Irmãos, nunca se termina uma oração com pedidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pedindo a quem? A oração tem que ser endereçada a Deus, inspirada pelo Espírito Santo e em nome de Jesus. A oração respondida é essa, esse é o caminho. Orar a Deus, o Pai que está no céu, usando a justiça de Cristo em nós.
Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós só podemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho pelo qual você deve entrar para falar com Deus e ser respondido. Então, quando você orar, você vai terminar: Pai, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Você tem que orar com a consciência pura. O Salmo 66, o verso 18 diz assim: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Orar com a consciência pura, sem maldade. Aquelas orações precatórias, que a gente lê nos Salmos, no tempo da graça, elas não existem. Alguém fala de oração contrária, Eu não acredito que o Deus que está nos céus vai ouvir alguém que está orando para atrapalhar a sua vida. Não. Essa oração ela não é respondida pelo Deus que nós servimos. Satanás pega essa oração e responde ela. Pode ser que seja, se a pessoa não estiver preparada. Entendeu? Mas quem está em Cristo, o maligno não toca nele. Entendeu? Ele pode até às vezes colocar alguns tropeços no seu caminho, mas o Senhor vai te mostrando tudo. E você vai desviando. Vai desviando, vai desviando, vai desviando. E vai rompendo. O Senhor mostra tudo. O Senhor não vai te deixar enganado, enganada. Aí, Tamar, o Senhor não te deixa enganado. Não deixa. Pode ficar tranquilo. Alguém vai apontar o dedo para você, vai falar mal de você, vai tentar colocar um rótulo em você, tentar desmoralizar você, tentar desfazer de você a sua imagem, vai querer arranhar a sua reputação, mas o Senhor vai te mostrando tudo, vai te mostrando tudo. Eu fico pensando como fica o coração de uma pessoa, que talvez faça uma obra de macumbaria para você, e depois você chega lá naquele mesmo lugar, com quase uma centena de irmãos para fazer uma oração, e a pessoa de lá olhando. Deus não te deixa sozinho. Deus não te deixa sozinho, não. Está vendo? Deus conhece você. Aleluia, irmãos. Eu sei que eu não mereço tanta misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas o salmista um dia disse, Doninho, se não for o Senhor que estivesse comigo, os meus inimigos teriam me engolido vivo. Há pessoas torcendo pela sua morte. Não quer ver você feliz enquanto você está orando por ele, orando por ela, torcendo para a vitória dela. Aleluia. Aleluia. Mas você tem paz na alma. Deus vai te mostrando tudo. Você vai andando, caminhando, alguém olha, range os dentes. A Bíblia fala que os inimigos rangem os dentes. Já pensou que raiva de ranger os dentes? Aleluia. E você vai, porque a Bíblia diz, vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Não viva enganado nesse mundo.
fale com o Pai que está no céu. A oração tem que ser com ações de graça. A Bíblia diz que tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, você é daquelas pessoas que gosta de reclamar da vida? Tudo que acontece para você, parece que você é o mais perseguido, é a mais odiada do mundo. Parece que você tem uma estrela na testa que todo mundo tem raiva de você. Isso está só na sua cabeça. Não é assim não, as pessoas te amam também. Mas existem pessoas que estão sempre desagradando ou de algo. Tem sempre algo para reclamar, para falar e blasfemar. E vai falando, o inimigo nesse momento dá um vocabulário tão grande para a pessoa e a pessoa fala. Existia um irmão, a certa feita, e quando ela chegava na minha sala, irmãos, acho que eu não estava muito preparado ainda naquela época, sabe? Ela já vivia até com a testa assim, de tanta tristeza, de tanta coisa ruim que ela trazia. Irmãos, quando ela saía da minha sala, eu estava doente. Eu nem perguntava se ela estava boa, porque eu já sabia que não estava. Aí ela trazia uma lista de coisas, ia falando e falando. Na hora que ela terminava de falar, parece que estava faltando até o fôlego já. Aí, Dani? É você não, Dani é animada. Dá de parecer com você, mas não é você. Depois eu te falo quem é, você concordar. Aleluia, Jesus. Oração diariamente. Irmãos, a gente tem que ter uma hora para orar. Daniel orava de manhã, ao meio-dia e à tarde. Três vezes no dia. Ele tinha um costume. Tanto é, Alexandre, que quando ele foi jogado na cova dos leões, ou quando veio a sentença também para ele, e naquela sentença daquela pegadinha que os inimigos fizeram para ele, a respeito, podia falar com outra autoridade, não ser o rei, né? Ele apenas continuou. Ele não falou assim, eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração agora, porque o inimigo está levantando contra mim. Não. Ele apenas continuou orando. E aí, no outro dia, quando o leão não pôde tocar nele, aí o rei chegou lá e disse: ô Daniel, né? Dar-se o caso de que o Deus a quem tu continuamente serves tenha te livrado da boca do leão? Aí Daniel gritou lá do meio do leão: estou vivo, rei, vivo, Senhor, estou aqui. Estou aqui dentro, vivo. O leão não tocou em mim não, rei. Mas porque ele servia a Deus continuamente.